Seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Sarar, um podcast que fala de bem-estar e espiritualidade e que é transmitido através da TV Encontro das Águas para mais 52 municípios. Eu sou Gisele Maia. E eu sou Samira Ribeiro. E além da TV Encontro das Águas, está no nosso canal no YouTube e o nosso Instagram, @PodeSarar. E hoje nós temos, como sempre eu falo, que está virando até meio clichê, né? Um convidado especial. Todo mundo que a gente convida aqui É sempre especial. escolhido. A gente mentaliza, pede a Deus. Quando a pessoa dá o aceite, ela que tinha que estar aqui. E como assim tem sido, eu acho que hoje é a nossa 16ª gravação. Uma convidada também muito especial, Beatriz Teixeira, neuropsicopedagoga, especialista em orientação parental, principalmente para aquela fase, adolescência. Mas hoje aqui o nosso principal objetivo, né? Eu li uma frase assim que quem ama orienta e quem conhece não teme. Então, Beatriz, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo seu tempo. E a nossa intenção maior aqui hoje com esse podcast é que os pais, os cuidadores, saiam depois assim de ouvir o nosso podcast menos temerosos pela adolescência que de repente está por vir, ou então quem está passando por essa adolescência dentro de casa consiga aplicar algo que diga, puxa, essa adolescência é uma fase especial, mas que ela pode ser mais leve. Então, Beatriz, se apresente. Eu queria saber, assim, como que hoje a gente geralmente começa aqui o nosso podcast, a pessoa fala assim, como que escolheu essa profissão e como que hoje essa fala que está tão no nosso meio nichou para a adolescência. Que prazer estar aqui, que honra, obrigada pelo convite. A minha primeira formação é em pedagogia, mas antes disso, desde a minha adolescência, eu dizia que eu queria ser mãe de 5, né? Deus me deu 3. Então, hoje os meus filhos têm 22 anos, 21 e a caçula tem 16. Eu ainda tenho uma adolescente em casa, né? E na minha formação, por um tempo eu saí da área da educação, depois voltei, fiz uma formação em coaching, fiz uma formação em neuropsicopedagogia, orientação parental. Estou concluindo agora psicologia e eu percebi que a adolescência, por um tempo, passou a ser uma fase esquecida. Sabe quando a gente tem tá grávida e vai ter o bebê, que todo mundo se prepara enxoval, prepara quartinho, quer se informar, quer o melhor pediatra, mas parece que vai crescendo e vai achando que já deu conta. E parece que a adolescência surge assim de surpresa, da noite para o dia, aquele bebê não é mais um bebê, aquela criança não é mais tão chameguenta assim, agora já quer saber mais dos amigos, não quer tanto assim estar só junto da família. Bom, aí eu falei, eu preciso ver sobre isso. E eu estava com 2 adolescentes em casa. Então, eu comecei a realmente estudar esse tema e comecei a orientar pais em relação a essa fase tão importante, né? Com certeza, porque hoje em dia, falou em adolescência, as pessoas têm medo. Medo do que vai enfrentar. E aí eu te perguntaria, né? Por que os pais têm sentido tanto medo na adolescência atualmente? Olha, a adolescência em si, ela é algo recente. Porque se a gente pensar, até início do século, a adolescência não existia. A criança, ela pulava direto para ser adulto. Com as responsabilidades de um adulto, Vocês né? entendem? Sim. Então, essa fase, ela não existia socialmente falando, historicamente falando. A criança crescia ali junto de uma família numerosa, onde já ajudava seus pais nos trabalhos, ali principalmente da casa. Se o pai fazia, por exemplo, trabalhava com couro, ele também ia trabalhar. Se trabalhava com marcenaria, seguia ali os passos da família, dos pais. E muito cedo as meninas também casavam. Então, a adolescência, ela é algo... né? É verdade. Né? O Que a Michel gente não mesmo se toca esses dias nisso. falou pro meu filho, falou assim, filho, eu na tua idade, eu já pagava banco para os meus pais com 12 anos. Exatamente. Então, cada vez mais, assim, mais recente, a gente começou a olhar essa fase com mais atenção, inclusive olhando mesmo pelo aspecto do desenvolvimento humano, mas também cultural, porque nós somos uma mistura de tudo isso. Então, culturalmente falando,
As famílias hoje se preocupam mais em ter aqui na fase da adolescência mais esse cuidado de preparação para a vida. Talvez, em certo ponto, nós estejamos errando na mão, em que sentido? Que hoje já tem também uma adolescência tardia. Nós vemos também hoje muitos Sim. jovens, adultos, em casa ainda. Vocês percebem? Sim. Então, nós estamos numa fase que os pais estão com medo por falta, eu acredito, muito por falta de conhecimento específico e de entender agora, neste momento que nós vivemos, o que é a adolescência. Um dia desse perfeito. Até na pediatria, isso você bem falando, existe uma subespecialidade da pediatria que é a ebiatria. Isso. Que é o pediatra especialista para adolescência. Adolescentes. Uhum. E é uma coisa que a sociedade comum quase não sabe. Não São conhece. poucos os que Verdade. têm especialistas nisso. E outra fala E que eles você vão no também... clínico geral, né? Vão no Muitas clínico- vezes. ficam perdidos muitas Tá vezes. ali, não sabe É. se é pediatra. Aquele limbo. Não sabe Saem da pra onde que pediatria vai. direto para o clínico geral e tem o ebiatra. E, né? E aí, e outra coisa que você falou que eu me lembrei, um dia desse eu ouvi uma frase de um bilionário, aquelas coisas de perguntar, o que você diria, tal, para o seu filho, o que você pratica com o seu filho, tal, tudo, que conselho você daria? Ele diz assim, dificulte a vida do seu filho até o ponto que ele deseje sair de casa. Sabe? Fica essa reflexão também, porque às vezes hoje em dia os pais munidos de tanta culpa, tanta coisa que a gente vai conversar mais sobre isso, Sim. que de repente até faz essa adolescência permanecer, né? Ele não Dar tem vontade de sair aquilo de que eu casa. não tive, A filha- né? A famosa frase. A não vida quero que dele tá passe o que tão eu passei. facilitada, né? A vida dele tá tão facilitada pelos pais que nem quer sair de casa, né? Acontece, exatamente. Você escuta muito isso. Eu só quero dar aquilo que eu não tive. Exatamente. E aí a gente acaba saindo um pouco daquilo que nós tivemos lá atrás com os nossos pais, de muito autoritarismo, e às vezes a gente entra aqui numa superproteção ou numa permissividade. E isso também é algo que, na atualidade, a gente precisa repensar. Nós precisamos encontrar o nosso lugar de sermos pais de adolescentes mais saudáveis. Então, nós precisamos questionar o que nós recebemos. Mas nós também precisamos estudar e tomarmos conhecimento do que nós queremos ser como pais, né? Porque é uma fase que ela passa rápido, pode não parecer, mas ela passa rápido, mas ela é uma fase que, se a gente não cuida, ela se torna realmente mais turbulenta, né? Mas é uma fase de grande movimentação, e é por isso que assusta os pais. Porque existe muito movimento nessa fase, né? Um movimento da família, um movimento do próprio adolescente, e é necessário que haja, sabe? Existe um risco maior do que um adolescente não correr risco. Verdade. Vocês entendem? E isso assusta os pais. Por quê? Porque não é mais criança, e às vezes os pais falam isso, você não é mais criança. Mas aí eles na vêm e prática. dizem, eu quero tal coisa, eu quero sair, eu marquei com meus amigos. Peraí, que você não é adulto. Então, a gente fica Não aqui é nenhuma coisa nem outra. Entende? E não é mesmo. É uma fase intermediária. Mas é esse movimento que nós precisamos ter a sabedoria de vivenciar junto com eles. E como eu acharia, assim, um equilíbrio, por exemplo, entre o ser liberal e o ser muito rígido? Porque a Muito bom. adolescência, às vezes, ela exige isso. Aquilo ou muito de, rígido. Eu sou seu amigo, eu não sou seu pai, sou seu amigo, eu não sou seu amigo, sou seu pai, eu sou um pouco de cada, né? Fica aquilo. Se o filho temer, porque diz que temer ali não tem autoritarismo, né? Mas é com respeito, porque muitas vezes acaba querendo ser amiguinho, aí o filho confunde. É muito tênue, né? Isso. Sim, sim. Eu digo que é um caminho. Primeiro de tudo, é a gente pensar no seguinte, que nós não podemos ver a adolescência com os olhos que a maioria das pessoas vê. É uma fase da aborrecência, é uma fase terrível, porque a maneira que você vê é a maneira que você se comporta. Pode até você não estar consciente disso, mas se você vê algo como difícil, você vai se comportar para ter aquele difícil. Você me entende? Uhum. Então, assim, nós precisamos perceber que a adolescência é uma fase única, realmente. Esse adolescente tem aqui um cérebro único, é uma fase de movimento, mas esses pais precisam perceber que a conexão
é onde vai ser aqui o caminho para alcançar esses adolescentes. Por quê? Não existe instrução sem primeiro haver conexão. Sim. Então, hoje, muitas vezes, se eu fico no autoritarismo, eu vou dar ordens de cima para baixo sem afeto, sem a conexão. E se eu também digo assim, no meu tempo, na minha época eu já fazia isso, vá lá, quebre sua cara sozinho, faça... aí eu estou indo para negligência ou para permissividade excessiva. E os dois são extremos. Então, nós não teremos saúde nos extremos. Nós precisamos aprender a ser pais autoritativos, que são pais que exercem a autoridade, eles não são iguais aos seus filhos, não. Nós temos que entender que a hierarquia ela precisa existir. Onde não há hierarquia se instala o caos. Percebem? Sim. Mas é uma autoridade que é conquistada. É conquistada, em primeiro lugar, porque aquilo que eu coloco como princípios para os meus filhos, eu vivo. Essa geração hoje, de verdade, não aceita mais aquela história que muitas vezes nós ouvimos. Faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Sim. Essa geração hoje, com tanta informação que eles estão tendo, com tantos parâmetros diferentes, e nós precisamos entender que a cultura interfere na nossa vida e na nossa formação, nós precisamos entender que, socialmente falando hoje, de adolescência, eles não aceitam mais uma ordem sem vida. O maior ensino, então, seria a Feito atitude. Isso da conexão com instrução. É o relacionamento. Até anotei aqui, ó. Conexão com instrução. Com instrução. É o ser firme e ser afetivo. E ser afetivo. Percebe? Não são coisas excludentes. Às vezes a gente tem essa ideia. É. Uhum. Para eu ser afetivo com meu filho, eu vou abrir os limites? Eu vou ceder demais? Não. Eu posso ser firme e afetivo. Eu gosto de citar o exemplo do chocolate na geladeira. Ele é firme, mas é doce. verdade. Amei. Ok? É. Então, Delicioso. nós precisamos aprender a entender que são faces da mesma moeda. A firmeza é porque nós temos, às vezes, a ideia de que firmeza é agressividade. Isso. E isso precisa morrer. Não é. Essa ideia precisa morrer. Firmeza não é agressividade. Nenhuma criança, nenhum adolescente deveria ser tratado com agressividade. Sim. Isso E não a faz gente bem. percebe, assim, eu vejo meu esposo com meu bebê, né, de 1 ano, Sim. quando ele fala num tom um pouquinho mais firme, ele entende. Entende, Ele entende, mas ao mesmo perfeito. tempo ele abraça o pai. Isso. Então, é o que a gente ele- chama, Gisele, do não crescente. Uhum. Um bebezinho, veja bem, nenhuma criança deveria, entenda, receber ali uma surra. Eu acredito que a educação hoje de pais bem formados, vejam bem, pais bem formados conseguem formar sem precisar bater, Uhum. ok? Então, nós vemos isso principalmente na infância. O tom da sua voz, a sua expressão não verbal, o bebê já entende. Quando você diz para ele, não, filho, aí ele vai e repete. Não, filho, Verdade. não. Esse não foi firme, não foi agressivo, você não precisou bater na mão do bebê, você não precisou... Vocês entendem isso? Uhum. Pô, Isso a gente vê que firmeza com a melhor amor. educação hoje, ela está sendo através do relacionamento. Isso. Que realmente conexão, foi né? muito perdido, porque a vontade de alcançar níveis de carreira e tá tudo bem com isso, mas não tem como, Sim. às vezes, equilibrar as duas coisas. Eu preciso ter relacionamento. Para ter relacionamento, eu tenho que ter tempo. Tempo. Eu tenho que ter tempo de qualidade com meu filho. Uhum. E para eu atingir certas metas, muitas vezes eu vou precisar utilizar todo o meu tempo. Então, Sim. aí entra o autoritarismo, Entra. o que você falou, que não é muito bom, porque eu só falo, mas eu não faço. Sim. E hoje o que eu tenho visto em todas as áreas, não só para criança, adolescente, mas exemplos como profissionais. Então, se eu tenho um chefe, se eu tenho uma mãe, se eu tenho um colega de trabalho, eu vou admirar a atitude dele. Eu vou imitar aquilo que ele está fazendo de forma correta. Então, a criança, ela vai olhar
para os seus pais, eu vou falar, nossa, eu admiro meu pai. É, Eu admiro minha mãe. perfeito. Ela fala dessa forma, ela age dessa forma. Então, o relacionamento, para mim, hoje, pelo que eu tô até pegando de você, é o caminho, Sim. né? É um E é um caminho dos do equilíbrio. princípios, viu, que você usou aí uma palavra-chave, a admiração. A gente só obedece àquele que a gente admira. Sim, Então, a obediência, quando ela é forçada, quando ela é autoritária, e veja bem, gente, não levem para os extremos. Porque vai chegar um momento em que você vai ter que chegar com seu filho e dizer, Ser mais filho, firme. eu já expliquei tudo até o momento, você não entendeu, mas veja bem, você não vai. Entender agora. Ente- A sua idade isso não é limita. autoritarismo, isso é autoridade com amor. Você conversou, mas ali o adolescente tem aquele questionamento, ele vai, né, muitas vezes querer ali ficar pisando firme no que ele quer. Mas quando você diz, não, você não vai, você está exercendo sua autoridade, você está colocando limites que são protetivos, que são para a segurança do seu filho, mas você está exercendo ali a firmeza com amor, né? Então, é esse o caminho. Beatriz, se você pudesse, assim, com a sua experiência, que houve tantos adolescentes, tantas famílias, o que você acha? Eles vão ver pelo outro lado. Quer dizer, você já falou bastante, mas se pudesse meio ali para ficar meio que óbvio para quem ouve, o que hoje está muito fazendo os pais não serem ouvidos ou respeitados por esses adolescentes? Seria a falta de conexão, a falta da presença, realmente? Sim, eu acredito que essa escuta verdadeiramente Legítima ali. legítima, acolhedora, sabe, dos seus filhos. Quando eu falo acolhedora, não é de passar a mão em cima do que está errado. Não é essa a ideia. É a ideia do adolescente verdadeiramente se sentir ouvido. Porque o que acontece muitas vezes é que, na nossa correria do dia a dia e na nossa própria impaciência, o que acontece? A gente chega em casa e já vai vendo tudo que está errado. Eu falei para você arrumar o quarto, você não arrumou. Eu disse tal coisa, você não estendeu a roupa. Seu tênis está aqui desde ontem e tal. Então, assim, a gente já vai reclamando, a gente já vai criticando, a gente já vai julgando, entendem? E aí, onde está o momento de conversar, de trocar figurinhas, de ter um tempo realmente de qualidade com esses filhos? Nós precisamos estar atentos a isso. muitas vezes é a mesa, né? A Como é mesa. maravilhoso. É. sentar à mesa. Isso. Eu tenho me forçado, eu fiquei muito tempo só, eu e meu esposo, sabe? Até a gente ter um filho. Então, às vezes ele ficava na sala, eu, não, vamos sentar aqui, um na frente do outro, almoçar, jantar, lanchar. É o Eu nosso acho que a momento. constância, né? A A constância Isso. dos bons hábitos, do Isso. hábito que você quer que seja cultivado, bem como a Gi colocou da mesa. É muito cômodo, muitas vezes, ali, isso, a questão. Olha que a gente falou o tempo todo isso da adolescência, e nem falamos ainda da tecnologia, né? Porque essa babá eletrônica aqui tem se estendido desde a Sim. primeira infância e tem ido ainda acompanhando. Precisamos E cuidar disso. você percebe, Beatriz, que os pais ainda tem muita gente que, independente do nível social, ainda não consegue enxergar todo o malefício, que não é só assim, o óbvio de ah, não, eu olho, eu controlo, ele não tem conversa nenhuma ruim, tal, tudo, não visita nada ruim, mas o malefício para o cérebro, para a desatenção, para a Sim. falta de conexão, ainda tem gente que não se percebe disso? Tem muita gente. Sabe por quê, inclusive, Samira? Porque os próprios adultos estão viciados. Sim. Você me entende? Então, Perfeito. às vezes, a gente diz para o adolescente, você está tempo demais no celular. Mas se observe. O exemplo. Nós temos que ver como nós, hoje em dia, parece que nós não conseguimos mais viver sem esse aparelho na nossa mão. Não consegue, não tá olhando Não nada, está né? olhando nada. Vocês entendem? Então, é hoje uma chamada para todos, do adulto à criança. Agora, os danos para a criança e para o adolescente são imensos. São imensos. Por quê? Porque eles estão em formação. E não que também não afete adultos, ok? Porque hoje nós temos adultos que estão viciados realmente. É um vício. E esse tempo de qualidade que se perde por chegar em casa o adulto, estou estressado, eu tenho um direito, é como se fosse assim,
deixa eu dar aqui uma desestressada. E rola ali o feed, os videozinhos, quando você percebe já passou uma hora. 3, Uma hora fácil, né? E você fácil. percebe isso perfeito que você colocou, Beatriz? Os adolescentes, quando você ouve eles chegam a comentar isso assim. Ele só chega em casa só reclamando de tudo que eu faço, não sei o quê, e aí o descanso Comentam. dele, porque os pais, assim, parece que o filho, até sentar para conversar com o filho, vai ser mais um cansaço, né? Exatamente. Não vê eles como uma fonte de acalmaria, né? É, De encher o pacotinho de amor até dos próprios pais, né? Eu acho que tem que haver isso. essa reconexão. Eu adorei isso, da reconexão, Da da reconexão. conexão, da conexão. Exatamente. Eu preciso me conectar para depois instruir, porque a ordem não pode chegar sem conexão. Ela não entra, né? Ela não entra. Então, assim, os pais hoje precisam rever, sim, a sua postura enquanto pais. Não podemos deixar o mundo nos engolir, o dia a dia nos engolir. E não estou dizendo aqui que eu acho fácil. Não é fácil. Tem que ser E em intencional, muitas né? famílias nós precisamos mesmo disso, que o homem e a mulher trabalhem. Não, não estamos entrando aqui nesse aspecto. Eu só quero que você perceba que, será que se você chegasse em casa, depois de um dia de trabalho, e o teu chefe dissesse assim, olha, sabe aquela reunião que a gente estava esperando há um tempão para a gente ter? Consegui para agora, preciso de você em meia hora em tal lugar. Será que você não conseguiria sugar força de algum lugar e ir para essa reunião? Sim. Então, eu quero que você pense que quando você chega em casa, mesmo que você se sinta cansado, esgotado, traz essa força que você tem, porque ali é o teu bem mais precioso. Toma Amém. um banho e Teus vai, filhos né? são os bens, Perfeito, o é bem isso. mais precioso. E aí perfeito esse ponto que você chegou, que eu falo assim, que a sociedade acaba nos fazendo normalizar que a família é aquela que sempre tem que entender. Porque eu tenho que atender ao meu chefe, eu tenho que atender ao meu paciente, eu tenho que sempre estar de prontidão para o outro, para o lá fora, externo. para o externo. E para dentro de casa, a família sempre vai ter que entender, né? E aí depois, quem vai, e aí você não vai estar cultivando a sua família, essa vai ficando esquecida. E na hora que tiver, a taxa de suicídio na infância aumentou muito entre 9 e 14 Depressão, anos. ansiedade. Depressão aumentou. Lembre-se, Muito. aqueles que te chamaram e que você se dedicou fora, muitas vezes não vão estar ali do teu lado. Sim. Porque tu tá dando problema, vai ser despedido, vai ser não sei o quê, e é a sua família que vai continuar ali com você. E outra coisa, esse tempo de formação vai passar. Vocês entendem? Você atento ou não atento enquanto pai e mãe, esse tempo passa. Então, nós precisamos aprender a vivenciar, porque esse, inclusive, é um dos mitos da adolescência, tá? Perfeito. Quando eles dizem assim, quando muitas vezes as pessoas dizem assim, a adolescência é uma fase que vai passar, não vejo a hora dessa fase passar. É isso mesmo. Isso é um mito que te cega. Porque em vez de você se dedicar para viver a fase da adolescência com o teu filho, vivenciar, você está esperando essa fase passar. E ao pensar dessa maneira, o que é que você faz? Meu Deus, mais uma vez, vou ouvir de novo aquele lenga-lenga, aquele negócio. Oh, meu Deus, eu vou dar uma ordem, ele vai questionar o tempo todo. Gente, isso é adolescência. Viver o processo, né? Não tem como. Viver o processo. Os pais devem vivenciar a adolescência junto com seus filhos. Então, não é uma fase a ser superada. É uma fase a ser vivenciada. Isso. E assim, e como que você pensa a respeito da espiritualidade nessa formação emocional? Né? Até a ciência, ela já provou. E as pessoas que têm algum nível de espiritualidade, desde a infância, elas são pessoas mais bem-sucedidas. E quando eu digo bem-sucedido, não é financeiramente falando só. Porque eu posso ser uma bem-sucedida porque eu sou feliz no meu lar, porque eu casei bem, porque eu tenho um filho, porque eu tenho uma família, eu tenho um pai vivo, uma mãe viva. Então, ser bem-sucedido vai muito além do financeiro. Né? Então, a gente já vê alguns estudos mostrando os benefícios da espiritualidade na formação emocional. Como que tu diz, assim, a respeito disso? Isso daí, como você mesma falou, está mais do que provado, inclusive, pela ciência. Nós somos um ser biopsicossocial espiritual. Ok? Então, nesse sentido, nós precisamos olhar para tudo isso. Às vezes a gente se preocupa.
com os nossos filhos com o biológico, que é a melhor nutrição, que é tal coisa, bota para fazer uma atividade física. A gente também observa ali as amizades e tal. A gente... E onde está aqui o olhar mesmo para o psíquico e para o espiritual? Nós precisamos ter esse olhar. E esse olhar não pode ser terceirizado. Ele é vivenciado em casa. Ele precisa ser vivenciado em casa, né? E eu digo que muito importante quando se começa, claro, desde a infância. Mas se não pôde começar, se não tinha esse entendimento lá atrás, comece agora. Antes tarde do que mais tarde. Antes tarde. Sempre comece. Gostei Né? desse antes tarde. Tu tá anotando todas essas frases, Menina, Samira. Mano, É nem muita um terço. frase maravilhosa. Que depois a gente tem que revisar. Não disse? Antes tarde do que mais tarde. Né? Eu digo assim, se você não quer, não tenha filho. Uhum. Né? Se você teve essa bênção, essa dádiva, É uma graça. É uma graça, É uma um graça. momento que vai passar. Eu confesso, é. assim, que eu já na faculdade de medicina, eu pensava assim, ai, Senhor, a fase da adolescência. Mas aí vem hoje, depois com o aprendizado da vida, eu acho que a gente sabe o quanto influencia tanto espiritualmente, quanto a nível de neurociência, tudo. A gente, como você bem falou, a gente já entra na adolescência tudo com aquela carga negativa. Uhum. É um E aí, medo às que é vezes, qualquer construído. negocinho que nem é o dos mais absurdos, o seu filho nem é aquele que dá tanto trabalho, Você transforma numa tempestade. transforma numa Né? tempestade. E às vezes vai para cima do teu filho com uma força excessiva. Que não precisaria naquele momento. Precisaria apenas de conexão e instrução. Percebem? E a Até gente tem calada. que... fiquei aqui pensando, a gente tem que crescer junto com os filhos, então, né? Muito. Sim, eu digo A que gente vai ser crescendo mãe e é aprendendo. um Eu aprendo aprendizado. todo dia, todo mês, quando ele aprende alguma coisa nova, eu tô aprendendo, Olha, eu tô oh, crescendo. Isso é gostoso. E eu acho que a isso. adolescência, ela traz suas dificuldades, como eu acho que toda fase. Sempre quando eu converso com mães, Isso mesmo. aí, a gente sempre vai comparando, né? É. Ai, meu filho agora tá andando, então eu não paro mais. Ah, é bom quando era no colo. Ah, mas quando era no colo tinha esse trabalho e esse É. trabalho. Ah, mas agora ele tá adolescente. Ah, mas nessa fase vai ter muita dificuldade. Ah, mas quando ele completar 18, você vai ver a dificuldade. Ah, com 30 anos vão ter os problemas dos 30 anos. Então, a nossa vida é cheia de obstáculos. Sim. É cheia de aprendizados. Nós vamos crescendo fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, e toda fase vai ter um problema. Sim. Então, eu gostei muito de você falar, a gente tem que viver cada fase e não muitas vezes temer, porque a gente já chega em cada fase. Ai, meu Deus, agora ele vai Querendo andar, pular. ele vai cair, ele vai subir no sofá. Aí agora chegou a adolescência, ai meu Deus, ele vai fazer isso, ele vai... Então a gente chega muito temerosa. E a nível até né? de ciência, além da Bíblia dizer não andeis ansiosos por coisa alguma, e tem o outro também, outro versículo que fala que, eu não lembro muito bem, mas que de viver o dia de hoje, porque Basta o amanhã, cada dia o seu basta mal. cada dia o seu mal, que amanhã, né, se sucederá, é aquela coisa de você... Eu até me esqueci do que eu ia falar. É muita informação. É muita informação. É É muita a ideia de que informação. você tá lá na frente. Ai, tomara que passe logo para você tá e o vivendo que eu à ia frente concluir do que... com essa reflexão que agora eu pensei um aprendizado aqui para mim, porque eu digo que a cada convidado também a gente aprende mais. Estou aqui com as minhas anotações todas. Será também, Beatriz, se, tipo assim, pra gente, mãe, uma vez eu lembrei, o Heitor pegou e me perguntou assim, mãe, para ser mãe, você estudou? Ele disse assim, porque você sabe tudo. Eu digo, meu filho, não. Deus vai nos abençoando. Eu agora parando para pensar assim, como é muito... É como se hoje, o que eu quero dizer? Para essa fase da primeira infância, é aquela coisa mais física, é o andar, é o falar, tal, tudo. Quando chega nessa fase da adolescência, que é muito mais sobre o emocional, e nós somos ainda gerações que não tivemos essa parte emocional trabalhada, aí que eu acho que torna um pouco mais difícil para todo mundo, né? Quem sabe, então a gente... E aí muitas vezes a gente vê pessoas, às vezes, que passam de maneira mais leve, além da base familiar, tiveram assim, não, às vezes a gente sempre tem um amigo assim, não, lá em casa tinha muita conversa, meus pais conversavam com a gente, você já vê assim, que é uma pessoa um pouco, parece que mais resolvida, que não deu tanto trabalho, você vê o quanto isso, Tinha essa mais conexão. conexão É importante, faz grande diferença, né?
Eu faço um curso já ministrei inclusive em algumas igrejas, um curso de formação para pais. E o que é interessante? A gente perceber que desde a infância nós podemos tomar atitudes para que este serzinho, essa graça que nos foi entregue, esse pacotinho de bênção e presente de Deus na nossa vida, seja bem formado. Vocês entendem? Mas hoje eu vejo que nós precisamos ter esse olhar para os pais. Por quê? Porque muitos pais não receberam essa formação. É isso que eu falo, não é? Então, hoje existe essa demanda imensa de pais serem formados. E eu digo, nunca é tarde para você mudar, nem para você amar, nem para você rever como você está agindo como pai e mãe. Então, é preciso fazer isso. Eu tive que fazer isso na minha vida quando meus filhos estavam ali entrando na adolescência. Eu dizia que eu ia ter 5, né? E eu me via assim uma mãe, mas eu me vi repetindo tantas questões da minha mãe que eu não gostava. O grito na hora da impaciência. E olha, como o grito aterroriza as crianças e os adolescentes. É É, né? terrível. Como nós precisamos O aprender a impacto segurar isso. neurológico, né? Demais, entendem? Até que um dia eu cheguei com meus filhos, me reuni com eles no quarto e disse: diga para a mamãe o que vocês gostariam que eu mudasse. E Eu eles amo ficaram feedback. Eu eles acho a forma ficaram mais ali fácil de a gente com mudar. medo, em certo momento meio nervosos, mas foi uma conversa que se estendeu para a madrugada. Nós choramos juntos. E eles me disseram: mãe, às vezes quando a senhora grita que a gente não entende por quê, tal situação, e eles foram falando, e desde lá a nossa conexão foi muito diferente. Então, nós entendemos que nós, enquanto pais, também nós podemos ir com os nossos filhos, pedir perdão, perguntar o que eu posso fazer para mudar. Por que não? Isso não tira a nossa autoridade. Não é dizer sobre eles estão ditando as regras, né? Não. Às Vocês vezes é entendem? algo só mudar a forma. Porque pequenas mudanças em nós, pais, provoca grandes mudanças nos nossos filhos. Às vezes o nosso olhar é apenas para que nosso filho mude. E às vezes isso acontece muito nos atendimentos que eu faço, os individuais. Os pais chegam dizendo: meu filho tem isso, tem aquilo, ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele não faz aquilo outro. E aí eu vou primeiro para a sessão de orientação parental. Porque primeiro esses pais precisam ser alcançados. E tem que tirar um pouco Né? daquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, Né? eu sou Às dessa vezes a pessoa nem forma. se percebe você falando. Eu gosto, sempre me vem esse exemplo. Eu lembro sempre mais o meu foco de paciente no consultório é de 2 a 5 anos, mas eu lembro que essa criança veio a pedido de outro colega, ele obeso, sobrepeso, a criança, e já assim com acho que 9 para 10 aninhos. E aí o menino, com peitinho, aquela coisa toda, e aí a mãe pegou e queria, né, sobre isso do peso, tudo isso. Aí eu já quando é criança assim maior, isso tem 8 anos. A criança maior, eu sempre procurava ali conversar com ela, né? Sim. E aí, de toda a dieta da criança, nem era um horror o todo. Mas eu lembro, eu nunca esqueço, ele tomava em torno com o pai um pote daquele litro de sorvete de sobremesa. Todo dia eles dividiam. E aí, quando foi eu conversando, aí ele falou assim, não, tia, eu gosto de fruta. Eu gosto de não sei o quê. E aí, quando foi na outra consulta, depois de 15 dias, aí eu solicitei que a mãe conversasse com o pai. Eu disse assim, diga para ele pegar o pote de sorvete dele, se ele não quer, é uma grande chance para ele mudar também, é saúde para ele. Mas se ele não quiser, não faça isso com a criança. Ou seja, também, aí o pai tentou um pouco mudar, mas e também não fazendo na frente dele. Sim. E aí ele passou a aceitar um pouco a fruta. Como a mudança dos pais. É. Né? É um caminho, é o caminho. Nós precisamos entender isso. Por isso que a Bíblia diz, né? Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Porque quando ela for mais velha, ela não vai se desviar dele. Aí, que caminho é esse? Ah, gente, eu amo meu livro coach. É Bíblia. É esse mesmo. É esse o caminho. É o melhor livro. Olha, super atual. E tá tudo nesse ali. livro maravilhoso também diz o seguinte, que os pais, Malaquias, os pais devem converter o seu coração aos seus filhos. E então, os filhos converterão o coração aos pais. Olha aí. Então, vejam bem, o primeiro movimento é sempre, escutem, sempre, do ser maduro para o ser imaturo.
Então, somos nós pais que precisamos nos converter aos nossos filhos. E então o coração dos nossos filhos se converterá aos nossos. Ai, perfeito. Perfeito. Sabedoria pura. Só pode vir do alto, né? Ai, Ana, já estamos chegando. É maravilhoso, né, Beatriz? Beatriz. Eu sou fã, porque a Ana foi a nossa outra convidada. Beatriz. Mas desde quando... Por isso que eu falei, não é à toa que eu já estou há uns anos acompanhando o trabalho da Beatriz, porque realmente a sociedade carece por falta de conhecimento, né? E eu vejo assim, a gente tem falado aqui, né, Beatriz, com os nossos convidados, o quanto hoje a importância de você procurar ajuda. Sim. Que procurar ajuda não significa nem falta de fé e nem Jamais. Incapacidade. Isso. Eu tenho certeza que nem Deus... fraqueza. Nem fraqueza. E tudo bem se sentir até fraco em alguns momentos. E né? eu digo, só os fortes procuram ajuda. Percebe? Só uma pessoa que realmente tem... Porque quem não procura ajuda, no fim das contas, está mais fincado aqui no orgulho. Uma pessoa forte de verdade... ela vai procurar ajuda, porque ela vai fazer por quem ama, sabe? E às vezes a gente precisa fazer isso. Uma vez eu tive que perguntar diretamente, né, de um pai, você está vivendo essa situação com seu filho? O que eu quero entender, o seu amor será maior do que o seu orgulho? Nós precisamos, enquanto mães, verdadeiramente, deixar o nosso orgulho morrer, fazer o nosso orgulho morrer, para buscar conhecimento, para procurar ajuda, para nos olharmos nos olhos dos nossos filhos e pedirmos perdão, para nos conectarmos de verdade. E isso pode nos custar muito, e vai custar. Vai custar tempo, vai custar dedicação, vai custar horas de estudo. É preciso que custe. Tem uma frase da Santa Teresa d'Ávila que ela diz o seguinte: é justo que muito custe o que muito vale. Nossos filhos são nosso bem mais valioso. Eu acredito que nós aqui temos esse mesmo princípio. Sim. Né? Então, como eu não vou me gastar? Como eu não vou me doar? Como que eu não vou fazer o que tiver que ser feito para que eles sejam bem formados? É justo que muito custe o que muito vale. Perfeito, né? Perfeito. Ai, para nós duas que somos mães, foi ótimo. Não, para muitos, sem dúvida, porque é assim, nem todos a gente sabe, nem todas as pessoas. É isso que eu falo, eu digo, você vendo a rede social, a internet como uma arma branca, eu digo assim, uma bandeira branca que traga informação, e esse é o nosso objetivo aqui no podcast, né? Que eu tenho certeza que, assim como eu anotei muita coisa, se você quiser depois vai estar no programa na TV Encontro das Águas, gostou, vai no nosso canal de YouTube, veja, revise, faça as anotações, eu tenho certeza que ponha em prática muita coisa, e eu já passei por uma situação dessa, assim, no meu contexto familiar. Muitas vezes, a minha irmã, só para a gente contextualizar, nos deu uma palestra um dia desse, que ela falou assim, deu um exemplo de uma pessoa, já estamos finalizando, que disse, a pessoa queria mudar, não estava satisfeita, disse, eu vou mudar o mundo, aí, meu país, viu que não dava, vou mudar minha cidade, não dava, vou mudar meu bairro, não dava, vou mudar minha casa, não dava. Aí depois ela disse, eu vou começar eu a mudar. Então, muitas vezes, essa mudança... Em vez de ficar só apontando, e com a minha irmã também, eu aprendo assim, que ela lidar com a justiça restaurativa, com menores infratores, ela disse assim, a princípio eu ficava meio assim, mas hoje eu concordo, se tiver um adulto e uma criança, um adulto e um adolescente em uma situação, aqui a responsabilidade é maior do adulto, né? Sim. Então vamos ser adultos, Sempre. tomar a nossa posição de adulto dentro de casa e colocar nossos adolescentes na posição de adolescentes e nos reconectar, né? É isso mesmo. Somos o ser maduro da relação. Então cabe a nós termos mais conhecimento, termos atos intencionais educativos e andarmos 2 passos à frente, né? E isso requer conhecimento. Isso requer estudo, isso requer doar-se. Né? É o caminho. Ai, que bom. Perfeito. Obrigada, viu, Beatriz, por estar aqui com a gente. Onde que podem lhe encontrar, Beatriz? O meu Instagram, beatrizteixeira.adolescência.
E lá não está muito atualizado, mas eu tô lá. Repete de Pode novo. mandar a minha Repete de mensagem. novo. BeatrizTeixeira.adolescência. Anotaram? Eu já anotei Precisando. aqui. Ela vai começar a fazer mais conteúdo para 2025. Beatriz, muito obrigada, viu? Obrigada também, de coração. que prazer, que honra. Maravilha. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ai, mano. Pronto.